E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou dando uma olhada nesse gráfico aqui. Sabe o que eu vejo? Levando em consideração aqui algumas dúvidas de alguns internautas que perguntam algumas questões. Às vezes eu pergunto assim, você tem quanto tempo de mercado? Aí a pessoa fala assim, eu tenho 6 meses, eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já sei operar, só me falta um detalhe. Só que aí quando você vai conversar com a pessoa, você começa a conversar com ela, você chega a uma conclusão que na verdade ela não sabe o que ela está fazendo. Ela acha que ela sabe. Então ela acha que ela sabe analisar o gráfico de que forma? De uma forma contextual, onde a análise gráfica ou price action traz a ela a luz do conhecimento a ponto de entrar num trade e colocar em risco o seu dinheiro. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, você sabe aqui olhando qual é a melhor região para fazer entrada? Ela fala assim, não, eu sei qual é a melhor entrada, eu sei qual é o melhor ponto. Ela sabe. Assim ela imagina que sabe. Mas ela não sabe. Ela não sabe. Fizemos aqui essa entrada enquanto estamos conversando. Cheguei aqui, fiz uma marcação. Por quê? Eu sei, eu fiz a divisão aqui nos olhos. Eu sei onde é meu ponto máximo, eu sei onde é meu ponto mínimo. Eu sei o que o gráfico pode me fazer aqui no meio do caminho. Eu entendi aqui, Vamos supor aqui, eu entendi aqui o gráfico. O gráfico me mostrou as regiões. Aí a tendência me mostra o que ela está fazendo. O candle confirma o que ela está fazendo. O volume é a cereja do bolo. Volume ou fluxo, né? Mas não é como alguns ditam regra de fluxo. É uma forma profissional de ver o mercado. Então, cheguei aqui, olhei o gráfico, vi as regiões, entendi a tendência, candle confirmou, volume está propício, o que eu faço? Eu tomo minha decisão, eu aperto o botão. Antes disso, eu não aperto o botão. Então o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô tanto tempo no mercado, eu falto alguns detalhes para mim, aí eu pergunto assim para a pessoa, tá, e o que você faria aqui nessa região? Aí ela começa a falar umas coisas para mim que não tem nada a ver com análise gráfica. Eu nem pergunto onde ela aprendeu. Não pergunto. Mas eu deveria perguntar com quem aprendeu, onde aprendeu. Deveria, mas eu não me preocupo dessa forma. Por quê? A minha preocupação é quando a pessoa chega até mim imaginando que tem um conhecimento, mas na verdade ela não tem esse conhecimento. Eu procuro fazer o quê? Fazer com que ela entenda que ela tem que esquecer tudo que ela aprendeu. Ela tem que esquecer tudo que ela aprendeu e começar de novo. Vida nova, mentalidade nova no trading. É isso que ela tem que fazer. Essa região aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu pensar um pouco aqui. Deixa eu olhar aqui. Não, melhor não. Então o que eu faço com a pessoa quando ela chega até mim, achando que ela sabe, achando que ela tem um entendimento e na verdade ela não tem entendimento nenhum? O que eu faço? Você viu minha entrada aqui, né? Eu cheguei, bati o olho e já entrei. Esse raciocínio rápido e lógico você só tem quando você busca o quê? O conhecimento macro do mercado. Tem gente que fala assim, opções binárias não tem nada a ver com Forex,
como é que não tem nada a ver com Forex se o gráfico que a gente utiliza em opções binárias é do Forex? Então o que você tem que entender? Você tem que entender todo o movimento gráfico do Forex para fazer sua entrada em opções binárias. Então o entendimento do mercado é diferente da ação que você vai tomar no mercado. Por exemplo, hoje pela manhã eu já fiz uma entrada em Forex. A minha entrada lá no Forex é totalmente diferente da entrada que eu faço aqui em opções binárias. Porém, a leitura que eu faço do gráfico lá é a mesma leitura que eu faço do gráfico aqui. Porém, a tomada de decisão é diferente. E é aí que vocês não têm o conhecimento. Olhei o gráfico, estou vendo um canal de alta, perdeu força, gráfico, mostrou regiões, tendência confirmando, candle mostrou para mim o que a tendência está fazendo, volume, cereja do bolo. O que aconteceu? Entrada. Ou seja, eu sempre falo para vocês, né? É um protocolo. Esse aqui é o protocolo que eu sigo para entrada. É o protocolo que eu sigo para entrada. Uma sequência lógica da entrada. Confirma o gráfico, confirma as regiões, confirma a tendência, confirma o candle, confirma o volume. Aí você me diz assim, poxa Cadu, mas para fazer essa entrada aqui, você fez tudo isso? A hora que você olhou o gráfico, você conseguiu fazer tudo isso em segundos? Sim, eu consegui fazer tudo isso em segundos, porque minha mente está treinada. E como que eu faço esse treinamento da minha mente em relação a isso? Com método. Método como? Educacional. Eu costumo dizer que você saber o trade, você se tornar um trade profissional, é você aprender o beabá do gráfico. Como é que eu aprendo o beabá do gráfico? Aprendendo as movimentações, as correções, as reversões, as expansões, as retrações, as teorias que funcionam por trás, as forças que funcionam por trás, a movimentação que ele pode fazer, a movimentação que ele pode deixar de fazer, qual é o ciclo, perdão, qual é o ciclo que ele está inserido, qual é a fase que ele está inserida, o que eu posso utilizar aqui para agregar a minha orientação antes de apertar o botão, porque o mais importante num trade é a hora de apertar o botão. É isso que eu falo aqui para vocês? Não. Não é isso que eu falo aqui para vocês. O mais importante na hora de apertar, de fazer um trade, é o que vem antes de apertar o botão. É a análise gráfica. Olha aqui. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Quero pegar ela aqui, né? Peguei. O mais importante é o que você faz antes de apertar o botão. Cadu, mas você acabou de abrir o gráfico aqui. Você abriu o gráfico e já fez análise? Já fiz análise. Por quê? De acordo com uma metodologia que você utiliza para estudar, que você aplica ela passo a passo, perdão, todo dia que você olha no gráfico, a sua mente ela fica altamente treinada para isso. E os resultados vêm. Você tem que entender que o gráfico de opções binárias não é só fazer marcações. Você faz as suas marcações, ótimo. Mas o que você precisa entender? Você que precisa entender que se você não entender o que vem por trás das marcações, você não consegue chegar a lugar algum. Ó, para você ter uma ideia aqui, eu gosto de trazer alguns testemunhos, né? Fizemos aqui 3 entradas.
Hoje eu não fiz mais de uma taxa na entrada, eu fiz apenas uma entrada para vocês verem o que eu costumo fazer no dia a dia. Então olha aqui, eu vou trazer alguns exemplos. Esse aqui é do treinamento fechado. Vou até trazer aqui, é do treinamento fechado, foi mandado no Instagram. Olha o que diz aqui o nosso amigo. Eu gosto de trazer esses testemunhos para vocês verem que não sou eu que estou falando. Confesso que estou há 2 anos no mercado e nunca havia tido esta visão. O que é isso? O que é isso? Por que ele nunca tinha tido essa visão? Porque o pessoal bate naquela tecla que uma coisa é diferente da outra, quando na verdade elas andam de mãos dadas. A análise gráfica que acontece no Forex e é aplicável em opções binárias na leitura, nas movimentações, sejam macros ou micros. Olha aqui esse testemunho aqui, Esse aqui não é do aluno fechado, ele vai entrar para o fechado, mas ele é do YouTube. Boa tarde, professor, me chama de professor. Meu amigo e eu operando juntos, colocando em prática tudo o que o senhor que nós aprendemos no canal. Conseguimos fazer 10% da banca, e isso em OTC. E outro todo operacional respeitou no OTC. Tudo que você ensina respeitou tudo certinho. Grato demais, muito obrigado pelo seu canal existir. Esse rapaz aqui, ele tá para adquirir o treinamento fechado e ele tá ajudando um rapaz que já perdeu muita grana, já fez muito curso e não foi para lugar nenhum. E aqui com o canal do YouTube, ele está tentando ajudar mentalmente esse rapaz e eles progredindo. Estão indo, viu? 10%. Esses dias eu trouxe uma aula sobre alavancagem, essas coisas, né? Que o pessoal acha que o mundo do trading é alavancagem. Não é nada disso, não. O mundo do trading é cabeça firme, cabeça boa, fazer um pouquinho cada dia, sem ganância. É isso que é o mundo do trading. O trading tem a ver com isso. Olha isso, essa operadora aqui, essa corretora é a tal da Cotex. O amigo pegou e mandou, falou, padrão Dino no OTC da Cotex. Então mais um aqui operando no horário de OTC, esse horário das 6 e pouco, 7 e pouco da tarde, falando que as coisas acontecem. Esses testemunhos aqui estavam todos no meu Instagram, então eu estou trazendo aqui para vocês. Olha aqui, mais um amigo aqui, tradando cripto e DX. Audicad, tá melhorando, tomei 2 loss por causa do time, mandou no meu Instagram. Então dá uma olhada, são pessoas que mandam no meu Instagram os resultados. Aqui também é outra corretora, né? Se não falha minha memória, aqui eu acho que é a Binomo, né? Aí tem muita gente que fala assim, Cadu, você usa a corretora aí, Equioption, você usa essa corretora aí, ela paga certinho e tal. Gente, para mim eu não tenho problema nenhum. Eu sempre trabalhei com ela, beleza, sempre deu tudo certo. O dia que não funcionar mais para mim, não der certo, não fizer o que tem que fazer, eu parto para outro. Mas enquanto isso, análise gráfica, price action, conhecimento, pode ser até a corretora da Lua, corretora de Marte. Vai funcionar, porque o candle não é inventado pela corretora. Esses gráficos aqui não é inventado pela corretora, é um espelhamento do Forex na corretora. Na corretora. Tem gente que fala assim, mas tem um delay, tem isso aqui. Isso aí tem a ver com o spread do momento lá no Forex, gente. É que tem gente que nunca apertou um botão no Forex, é um mercado totalmente dinâmico, existem umas questões matemáticas por trás nessa parte, eu não vou entrar aqui, mas não é a corretora aqui que faz sacanagem. É o que acontece lá, que é espelhado aqui, entendeu? Vocês têm que entender isso. Lá no Forex, quando você opera em 1 minuto, você não busca a correção ou movimentação do gráfico em 1 minuto. Você busca a movimentação em larga escala. Você pode até entrar em 1 minuto, mas você busca a movimentação em larga escala. Então não tem
essa preocupação com o ruído. E o que acontece 1 minuto aqui, acontece 1 minuto lá também. Agora, como aqui tem um dinamismo da entrada perfeita, para você ter uma consistência e ser consistente nesse mercado, que você tem que ser uma pessoa, você tem que ser um sniper nas suas entradas, você tem que escolher as melhores oportunidades e ser um caçador sniper, um hunter sniper, né? Por isso que o treinamento meu chama hunter, caçador. O caçador, às vezes, ele fica o dia todo esperando sua caça e ele tem uma oportunidade só. E é nessa oportunidade, você caçar no gráfico as melhores oportunidades. Então, quando você olha para o gráfico, você olha aqui as regiões, que nem aqui eu olhei as regiões. Cheguei aqui nesse gráfico, olhei o topo aqui em cima, olhei o fundo aqui em cima, olhei a movimentação de 50%. Quando ele chega aqui, ele começa aqui a fazer uma consolidação. Opa! Então, se aqui ele consolidou, fez esse movimento, aqui ele consolidou e fez esse movimento, ele já está o quê? Demonstrando um padrão de um canal amplo de baixa. Então é muito mais fácil eu trabalhar o canal amplo do que o canal estreito. Muitas pessoas me perguntam: o canal estreito é pedir para tomar loss. Mas funciona? É claro que funciona. Você tem que trabalhar sempre na tendência. Agora o canal amplo, os suportes e as resistências acontecem de forma mais clara e a força está com você. Lembra do filme do Star Wars? Que a força esteja com você? Para você operar no mercado de opções binárias, você tem que sempre ter em mente que a força esteja com você. Porque a partir do momento que você apertar o botão, a força, se ela estiver com você, você já sai um passo à frente. Um passo à frente. Que força é essa? Os alunos do treinamento fechado sabem. Existem forças primárias, forças secundárias, forças terciárias. Existe todo um contexto gráfico inserido numa movimentação, inserido em um ciclo, inserido em uma fase, inserido em algumas movimentações que só quem se aplica a desbravar e a desmistificar o que acontece em volta do suporte e resistência em opções binárias consegue ter esse entendimento. É da noite para o dia? Não, não é. Tem alunos que chegam lá no treinamento fechado e em uma semana já começam a ter resultados que nunca tiveram. Aí o que acontece? A emoção toma conta e sobrepõe a razão. Aí ele já acha que é o trader das galáxias, né? O trader do universo, vamos assim dizer. Eu queria fazer uma analogia aí. Aí ele começa a deixar a emoção tomar conta e aí começa a se perder novamente. Quando ele cai em si, eu estou falando trader no sentido, pode ser uma moça, pode ser um rapaz, tanto faz. Estou falando na questão profissional como profissão. Aí ele acorda para a vida e fala assim: poxa vida, eu estou fazendo tudo que eu fazia de errado de novo. Foi só eu me desligar um pouco aqui da minha mente e eu comecei a cometer os mesmos erros. Gente, não é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que falam isso para mim. São várias pessoas. Por quê? Porque aquilo que ele blindou mentalmente logo no começo, ele começa quando ele menos espera, ele começa a voltar nos mesmos erros. Então, quando você faz um treinamento fechado que te ensina de verdade, você tem que dar tempo ao tempo. Ver uma vez o treinamento, ver com detalhes. Viu a primeira vez? Vê a segunda vez com mais detalhes. Viu a segunda vez? Vê a terceira vez com mais detalhes. Viu a terceira vez? Vê a quarta vez com mais detalhes. E assim por diante. E assim por diante. É um passo a passo. Alguns alunos em um mês têm resultados extraordinários? Tem. Mas tem alunos que demoram 1 ano para ter resultados extraordinários. Tem alunos que demoram 5 anos para ter resultados extraordinários? Tem. Vocês viram agora o testemunho agora de um aluno que está ali. Ele está há 2 anos no mercado e é a primeira vez que ele viu um ensino desse, uma aplicabilidade dessa no gráfico. Ou seja, ele já fez outros cursos, já viu muita coisa por aí e é pela primeira vez que ele está vendo uma metodologia como essa.
E a minha metodologia é revolucionária, nova? Não, eu simplesmente ensino o que realmente funciona com base em estudos centenários. Porque as bolsas que começaram lá na Bélgica em 1489, final do século XIV para o século XV, a mesma dinâmica que começou lá no passado é a mesma dinâmica de hoje. Quando a gente opera aqui, ó, euro JPY, nós estamos operando a moeda da variação das bolsas europeias com a bolsa japonesa. Então, tem todo um porquê. Tem toda uma teoria por trás. Tem toda uma movimentação pessoal de quem está lá do outro lado no Forex para apertar o botão. E quando você entende que tudo que acontece aqui nos candles, tudo que acontece no gráfico é a exteriorização pessoal de cada um que está lá, você começa a entender um pouco melhor a análise gráfica. Então, eu sempre falo, vou repetir novamente. Quando você for estudar, começa como? Porquê das marcações? Questione. Você marcou ali uma região de suporte e você marcou uma região de resistência. Não é assim? Você não sempre faz isso no seu gráfico? Sim. Questione-se. Pergunta assim: mas por que eu fiz essas marcações? Por que eu marquei esse suporte? Por que eu marquei essa resistência? Por que fazer estas marcações? O que tem de especial nessas marcações? Por que eu escolhi estas regiões? Por que estas regiões? Questione-se. Você fala assim, mas por que eu estou fixado nessas regiões? Por quê? Sendo que tem outras regiões no gráfico. Questione-se. Por que você está parado diante de um gráfico como esse? Esse gráfico que você está olhando agora. Um exemplo, né? Para fazer o trade. Por que você escolheu ele? Por quê? Por que você toma um loss, um exemplo, você toma um loss, por que você entrou nesse candle? Nessa região aí. Por quê? Ah, por causa disso. Quando você começa a estudar, você começa a entender a movimentação, você começa a entender o porquê das coisas, você vai chegar à conclusão que a maioria das vezes você não encaixou a tendência no movimento, que você não encaixou o gráfico no movimento, que você não encaixou as regiões no movimento e o candle também não estava encaixado no movimento. E aí você fala assim, você vai pensar e vai falar assim, eu fiz porque eu achei que daria bom. Aí o achismo sobrepõe a técnica. A emoção sobrepõe a razão. Aí você, mais uma vez, volta nos mesmos erros. Começa a fazer as coisas todas erradas de novo e começa a se achar que não sabe nada, que não vale nada, que não vai conseguir. Aí as emoções voltam à tona sobre a razão. Então, primeira coisa, entenda os porquês das coisas. Por que marcar esse suporte? Por que marcar essa resistência? Por que eu estou de olho nessa região? Por que eu estou de olho nessa tendência? Por que eu estou aguardando um candle dessa forma, um candle da outra forma? Por que eu estou vendo o volume? Como eu tenho que ver o volume? Responda os porquês para você. Responda os porquês para você, que por si só você vai desenvolver algo que funcione de uma forma correta, simples, fácil e lógica para você operar. Se você não trouxer uma simplicidade lógica para operar, você não vai conseguir sair do lugar. Não tô questionando sua habilidade, não é isso. Eu estou querendo dizer para você
que o mercado ele é lógico. Ele é lógico. Ele só acontece por uma lógica. Isso tem a ver com simplicidade. Ah, simplicidade significa que o simples funciona? Não. A simplicidade da lógica. Eu já falei sobre isso, é um treinamento fechado, eu falo para isso sobre os alunos. Ser simples ou ter simplicidade não significa que não é complexo. Significa simplicidade. E ser simples significa que tem uma lógica. É a mesma coisa, por exemplo, você pode ter um carro V8. Aí você pensa assim, poxa, mas se eu andar com um carro V8, eu vou ter um gasto assim, assado, tal. Não tem lógica de eu ter um gasto desse. Eu vou ter um carro normal, 4 cilindros, porque vai fazer a mesma coisa e com a desvaloração ou o gasto que eu vou ter, lá na frente vai ter lógica eu ter um carro da outra forma. Vocês entenderam? É uma lógica. Então, simplicidade significa ter uma lógica. Não é que é fácil. É algo que é complexo, mas é lógico. E isso tem que ter em toda operação. Toda operação. E é isso que eu procuro explicar no treinamento fechado. Para quem está lá dentro. Eu procuro explicar aqui no YouTube, para quem está aqui, seguindo as aulas, acompanhando. Eu tento explicar isso para vocês. Eu tento colocar na mente de vocês que realmente o mercado é dessa forma, tá bom? Quer fazer o treinamento fechado? Quer fazer parte desse grupo seleto? Link está na descrição do vídeo. Entra lá no canal do Telegram, faz um download de um livro, de um e-book gratuito que está lá sobre padrões de reversão, lá no canal do Telegram, e lá você fica sabendo das nossas lives, fica sabendo dos vídeos, fica sabendo daquilo que é novidade aqui no canal. Tem alguma dúvida? Lá no direct do meu Instagram eu procuro tirar essas dúvidas. Mas é claro, só respondo quem me segue lá, quem tem compromisso comigo. Se não, né, não tem por que eu ficar respondendo ou tirando dúvidas para as pessoas que não me seguem. Inclusive, lá o Instagram não é uma mentoria. É uma dúvida ou outra. Eu não vou ficar o dia inteiro tirando dúvidas, dizendo assado, aquilo outro, tá? É uma dúvida ou outra. Mentoria é uma outra coisa, tá bom? Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado você. Então, não basta simplesmente fazer as marcações. Você tem que entender como fazer operações no mercado de opções binárias certeiras. Como aprender a analisar de forma gráfica o mercado de opções binárias. Você tem que aprender como fazer trades no mercado de opções binárias de forma simples, com analogia gráfica, com análise gráfica, price action, utilizando o gráfico, utilizando as regiões, as tendências, o candle, utilizando os volumes. Você tem que aprender como fazer trades perfeitos utilizando análise gráfica em opções binárias. É só assim que você vai conseguir ter resultado nesse mercado. Tá bom? Então te aguardo no próximo vídeo, te aguardo na próxima aula. Até lá. Fui.